prazer. Te agradecemos por todo o amor, todo o cuidado diário conosco, Deus. Obrigada por tudo. Conduz esse culto, conduz a palavra, Deus. Conduz os louvores, Senhor, em nome de Jesus. Traga as pessoas em paz e em segurança, Senhor. Que possamos aqui juntos entoar louvores a Ti, agradecer a Sua presença, Te adorar e Te exaltar, Jesus. Seja exaltado e glorificado verdadeiramente nessa noite, Deus. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor.
Ele nos ama, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que se preocupa com as nossas situações. Muitas vezes não entendemos aquilo que passamos, não compreendemos, mas nós precisamos entender que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito por Deus. Então fique em paz, querido. Saiba que Ele te ama, Ele continua te amando. As circunstâncias estão ruins, mas Ele continua te amando, Ele continua cuidando de você, Ele continua abrindo portas. Só que algumas coisas são necessárias em nossas vidas, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa entender os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Ontem a gente falou um pouco sobre isso aqui. Hoje falamos sobre o jovem, né, sobre o caminho de Emaús, exatamente isso, que os homens não entenderam a morte de Jesus lá na cruz. E por conta disso a decepção tomou conta. E quando a decepção toma conta, é aí que a gente começa a se afastar, é aí que a gente começa a perder aquilo que a gente conquistou no caminhar. A gente está no lugar da decepção, achando que acabou, achando que era o fim. Aqueles homens acharam que era o fim. Só que não era o fim, a cruz era apenas o começo daquilo que Jesus tinha. Ele estava cumprindo o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Foi morrer pelos nossos pecados, morrer por nós, no nosso lugar. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. Aqueles homens não entenderam isso. A decepção era tanta que Jesus conversava com ele, caminhava com eles e eles não enxergavam Jesus. Mas quando partiu o pão, que é o símbolo de comunhão, que representa a carne, o sacrifício de Jesus, eles entenderam quem estava ali. Os olhos deles se abriram e eles voltaram para onde eles não deveriam ter saído, que era de Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que o alto desça por mim. Que você não saia de onde Deus te colocou por conta de decepções. Que você não saia de onde, daquilo que Deus colocou em suas mãos, não abra mão daquilo que Deus colocou em suas mãos por conta de frustrações, por conta de desilusões. Problemas acontecem, situações ruins acontecem, mas Deus está acima de todas elas. Não abra mão daquilo que você tem com Deus, não abra mão daquilo que Deus colocou no seu coração por conta de problemas, porque Ele está à frente de tudo. Ele está direcionando os seus passos. E essas dificuldades que você talvez hoje olhe e ache que está demais para você, está só te impulsionando a alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos participar dos dízimos, das ofertas, que também é um momento de adoração ao Senhor, um momento de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nossas vidas. Deus tem nos abençoado, tem cuidado de nós. É por isso que nós somos gratos. Vale a pena ser fiel, queridos. Vale a pena ser fiel a Deus. E quando nós entendemos isso, a gente vive milagres, a gente vive o sobrenatural. Receba seu envelope, mas fique em paz. Talvez hoje você não possa ofertar nada, mas Deus conhece os nossos corações. Então fique em paz. Senhor, queremos aqui agradecer primeiramente sobre a oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia. É um momento de fidelidade, Senhor, é um momento de fé, é um momento de entrega, Pai. Não é a quantidade, Senhor, é a dedicação, a entrega, como naquela passagem que o Senhor nos mostra que uma senhora deu tudo que tinha e era apenas uma moeda, Senhor. Então, Deus não está preocupado com a quantidade, com orgulho, com nada do tipo. Deus quer apenas que você de coração entregue aquilo que te capacita, aquilo que te dá a cada dia. Essa é a oração que te faço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vou estar aqui à frente para receber sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3. Falar um pouco sobre o propósito dessa noite. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Por isso que nós precisamos estar atentos à voz, aos sinais que Deus nos direciona. Quando nós temos intimidade com Ele, nós reconhecemos quando Ele está falando conosco. Né? Todos acharam Êxodo 3? Vamos ver 4 versículos apenas, a partir do versículo 1, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumiu. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Feche seus olhos com a sua cabeça. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez até aqui, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por podermos estar aqui na Tua casa, te louvando, te adorando, ouvindo a Tua voz. Nós queremos mais de Ti, Pai. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós damos liberdade para Tua agir. Faça a Tua vontade, faça aquilo que te apraz, Senhor. Fala conosco nessa noite, fala os nossos corações, que venhamos entender a Tua voz, que venhamos entender os Teus sinais, reconhecer o caminho que o Senhor está nos direcionando. Senhor. Usa a minha vida nessa noite, para que eu venha te incluir, para que o Senhor cresça. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Semana passada, né, Dia das Mães, eu falei aqui sobre Joquebede, mãe de Moisés, uma mulher de fé, de perseverança, que confiou em Deus, a vida do seu filho recém-nascido, que creu que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E hoje nós vamos ver esse propósito aqui. E eu, particularmente, eu gosto muito da história do povo hebreu. Eu acho incrível tudo aquilo que eles viveram. Saíram da escravidão para uma terra que manava leite e mel. Todos os milagres que eles vivenciaram, sabe? As pragas no Egito, a coluna de fogo durante a noite, a coluna de vento durante o dia que protegia eles do sol, o maná que vinha diariamente, tantos milagres que eles presenciaram. É tremendo, é uma história que nos dá muito ensinamento, muita base para a nossa caminhada, para a nossa vida com Deus. E aqui nós vemos o início do cumprimento das promessas do Senhor. Porque Deus já tinha falado que chegaria um tempo que eles sairiam do Egito, iriam para uma terra que Ele tinha guardado para o seu povo, uma terra que manava leite e mel. Só que sair do Egito não era tão simples, né? Afinal, eles não estavam lá a passeio, eles não eram hóspedes lá, eles eram escravos. Eles viviam sob o jugo da escravidão. E foi necessário levantar um libertador, e por isso Deus chama Moisés. Moisés que é escolhido desde berço. Semana passada a gente falou um pouco, né? O cenário em que Moisés nasce era um cenário que não era propício para o nascimento de uma criança. Afinal, a ordem de Faraó é que, se fosse menino, era para ser morto. Mas a mãe dele perseverou, Joquebede perseverou. Já começou sendo ousada em ter um filho em uma situação de crise. E além de ter um filho, nasce o menino e ela o esconde por 3 meses. Não são 3 dias, são 3 meses. É muito tempo, são 90 dias. Ela escondendo o filho dentro de casa,
criança chora. Imagina como não devia estar ali, a região onde eles moravam, os guardas vindo, tentando matar, e ela tentando esconder o seu filho, confiando em Deus. E quando não tinha mais jeito, ela coloca ele no cesto, coloca ele no rio, crendo que Deus o guardaria, e assim foi. E aí a gente vê que os problemas, eles nos impulsionam a cumprir o propósito de Deus. Porque nós podemos olhar a situação de Moisés e podemos achar que, assim, loucura aquilo que ele passou, aquilo que a mãe dele fez, mas era Deus direcionando. E às vezes a gente passa por algumas situações que a gente não entende o porquê, mas na verdade é uma situação que é Deus nos direcionando. Por isso que a gente precisa confiar mais, a gente precisa crer mais no agir dele, a gente precisa parar de ser desesperado. A gente tem a mania de se desesperar, passa por um problema, a gente já se desespera, já quer arrancar os cabelos, já não sabe como agir, mas a gente precisa confiar. Tudo aquilo que Joquebede e seu filho estavam vivendo era para que o propósito se cumprisse. Era necessário ele ir para o palácio, para ele aprender a cultura, para ele saber como se portar diante de Faraó e principalmente ter acesso ao Faraó. Porque Deus poderia fazer um milagre? Poderia. Mas era o propósito de Deus usar Moisés, direcionar o povo, mostrar para Faraó quem Deus era. E foi isso que Moisés fez. Então foi necessário todo aquele sacrifício. E Deus ainda foi além, porque ela foi paga para cuidar do seu filho. Olha isso, querido. Ela era escrava. E ela era paga para cuidar do seu próprio filho. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Hoje, às vezes, você está olhando para a sua vida e está vendo uma bagunça. Não vê como juntar, igual um quebra-cabeça. Descompra um quebra-cabeça e está ali tudo espalhado. E às vezes você não sabe nem que desenho é aquele que está numa peça, na outra. Mas quando tudo vai se encaixando, a gente vê aquele desenho lindo se formando. E é assim na nossa vida, é assim que Deus faz. Muitas vezes Deus faz a nossa vida como um quebra-cabeça. Ele vai montando as peças pouco a pouco. A montagem do quebra-cabeça não é de uma vez. É um tempo a ser levado. Você precisa ver onde vai encaixar as peças. E quando as peças se encaixam, tudo vai ficando claro. Aleluia. As coisas vão se encaixar na sua vida. Talvez hoje você olhe e fale assim: caramba, está tudo acabado, não tem jeito. Mas essa situação que você está vivendo está te levando, está te direcionando para o propósito que Deus tem para você, para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E foi isso. Moisés cresceu no palácio, aprendeu a cultura deles, mas a presença de Deus estava dentro dele. Tanto é que quando ele vê um dos seus sendo açoitado, aquilo causa uma ira nele, e ele mata aquele egípcio, e por conta disso ele tem que fugir para o deserto. Aí mais uma situação Moisés passando. E a gente pode olhar com os nossos olhos humanos e falar: caramba, mais uma vez. Mas se a gente for analisar, nós vamos ver que é mais uma vez Deus direcionando. Porque ali, na ida dele para o deserto, ele chega até a casa de Jetro, o homem de Deus, que vai ensinando a palavra, vai ensinando a ele. Ou acha que tudo aquilo que ele passou foi em vão? Você acha mesmo que tudo isso que você tem vivido é à toa? É em vão? É porque Deus te esqueceu? Deus te ama. A gente cantou aqui. Ele te ama. Eu falei, João 3,16, que Deus amou, que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Isso não é amor. E nós rejeitamos a Deus, e ainda assim Ele nos ama. Nós somos pecadores e falhos, e ainda assim Ele nos ama. O que mais Deus precisa fazer para te provar que Ele te ama, que Ele cuida de você? Não ache que tudo que você está vivendo é porque Deus não está cuidando. Muito pelo contrário. É por Ele estar cuidando de você. É por Ele te amar que Ele está permitindo que algumas coisas aconteçam para você viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Aleluia. São situações que vão nos moldando. São situações que vão moldando o nosso caráter, vão moldando a nossa personalidade para que a gente possa ser aquilo que Deus quer que sejamos. E a gente olha para a vida de Moisés e vemos isso. Tudo foi um direcionamento de Deus para a vida dele. E ele está ali sendo direcionado por Deus desde o seu nascimento.
crises, elas não foram feitas para nos parar. As crises, elas vêm para nos fazer crescer. Não há crescimento sem um momento de dificuldade. Não adianta. É luta. Isso é tudo na nossa vida. Se você quer ser um profissional bem-sucedido, você precisa se sacrificar. Precisa estudar, precisa se dedicar, gastar horas ali de trabalho para se dedicar para um dia você alcançar aquilo que você almeja. São sacrifícios. E é assim na vida com Deus. Você não vai alcançar o propósito de Deus para a sua vida na vida boa. Ali sentadinho na cadeira de praia, tomando uma aguinha de coco. Não é assim. Ninguém na Bíblia foi assim. Paulo, grande homem de Deus, caiu do cavalo, ficou cego, precisou se rebaixar da sua posição para poder ter um encontro com Deus. E ainda assim, olha as lutas que ele passou, mas tudo com propósito, tudo Deus direcionando ele na caminhada. Os discípulos, as perseguições que eles passaram. E você vai achar que a sua vida vai ser um mar de rosas, que você vai alcançar os propósitos que Deus tem para a sua vida, na vida boa. Não despreze o tempo da adversidade. Deus continua cuidando de você, mesmo no tempo da adversidade. É Deus te direcionando. Então continua confiando, continua crendo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Moisés passou por muita coisa, mas tudo foi um preparo para que ele chegasse exatamente nesse ponto. Ou você acha que a sarça ali pegando fogo já era um sinal de algo diferente? O objetivo, ele não estava ali passeando. Ele não estava no deserto passeando, olhando as coisas. Não, ele estava ali com um propósito. Ele estava ali com uma missão. Estava ali com as ovelhas, com o rebanho, o seu sogro cuidando, atento ao rebanho. E uma sarça pegando fogo no deserto, isso era comum. Mas quando a gente está com a visão apurada, a gente enxerga os sinais de Deus. Quando a gente tem intimidade com o Senhor, aquilo que aos olhos de muitos pode ser qualquer coisa, a gente identifica que tem algo de diferente ali. E isso é tanto para coisas boas como para coisas ruins. Discernimento espiritual, querido, só tem quem tem intimidade. Aleluia. O discernimento espiritual é para entender os sinais de Deus, mas também para entender as artimanhas de Satanás que se levantam na nossa vida. Ou você acha que Satanás vai se levantar já mostrando a cara? Nosso pastor vive falando aqui, né? Principalmente para os adolescentes, acha que vai vir aquele louro de olhos azuis, vai vir aquele chifrudo com rabo com ponta? Não, vai vir aquele louro de olhos azuis, carrão cheio de dinheiro. E é exatamente isso, bem disfarçado, mas quando a gente tem discernimento espiritual, a gente identifica o que está por trás. Aleluia, Jesus. E Moisés está ali, e ele olha aquela sarça queimando e não se consumindo. Ele fala, tem algo de diferente. E aquilo o leva a se aproximar. E quando ele chega perto, Deus se apresenta para ele. Assim como ele se apresentou para você. Teve um dia na sua vida que Deus se apresentou para você. Foi um dia que você entregou a sua vida para Ele. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos entender que a nossa vida não é mais nossa, mas é dele. Aleluia. É para fazer a vontade dele, é para cumprir os propósitos dele. Glória a Deus. Entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Mas sabe o que é interessante? Deus se apresenta, fala com Moisés, mostra a vontade dele, fala, olha Moisés, chegou o tempo de voltar para o Egito. E Moisés começa a botar um monte de empecilhos. Não, mas querem me matar lá. Não, mas aquele que quer te matar já não está mais no poder. Não, mas eu sou limitado na fala. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes quando Deus coloca algo em nossas mãos, coloca algo no nosso coração, nos impulsiona a fazer algo, a gente quer botar limitações. A gente quer botar dificuldade. Não, mas eu não consigo, eu tenho vergonha. Não, mas eu sou tão pequeno, eu não tenho condições. É Ele que dá as condições. É Ele que te prepara. É Ele que te direciona. É Ele que vai abrir porta. A sua função é apenas ir. É apenas dar o primeiro passo. É apenas falar, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Amém. A sua função é essa, queridos. Para de querer botar limitações naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Para de querer colocar empecilhos. A
gente fica colocando tantos problemas, tantas dificuldades. Não, mas não dá, agora não dá. Deixa para depois. É agora. É o tempo. É o momento de você fazer o que Deus está determinando para você. É o tempo de você cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Não olhe para as suas limitações. Se você for olhar para você, não tem condições nenhuma. Eu não teria condições nenhuma de estar aqui pregando. Se não fosse o Senhor na minha vida. Eu não estou aqui em cima porque eu sou o cara. Não, é pela misericórdia de Deus. Eu sou pecador, eu sou falho. Assim como cada um de nós. Mas se nós colocarmos as nossas limitações, as nossas fraquezas à frente daquilo que Deus quer e pode fazer na nossa vida, a gente não vai andar para lugar nenhum. A gente não vai avançar nada. E a gente quer só se limitar. Não se limite. Aleluia, Jesus. Porque aquilo que Deus vai fazer, é Ele que vai fazer. Aleluia. E quando você coloca empecilho, você está limitando o poder de Deus sobre a sua vida. A gente quer encaixar Deus na nossa caixinha de ser humano. Quando na verdade Ele não se encaixa em lugar nenhum. Ele é superior a tudo. Ele está acima de todos, está acima de tudo. Glória a Deus. Não queira limitar, não queira botar problemas. Sabe, ter medo faz parte. Mas não permita com que o medo te impeça de viver o propósito de Deus na sua vida. Aleluia, Senhor. Às vezes a gente fica colocando os problemas. Mas minha vida está um turbilhão. Mas minha vida está um problema atrás do outro, um caco. Mas Deus muda. Aleluia. Deus vai mudar aquilo que você está vivendo. Apenas faça o que Deus te chamou para fazer. Amém, Senhor. Cumpra aquilo que Deus te chamou para cumprir. Pare de querer se esconder. Deus tem mais para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu nunca na minha vida imaginei que um dia seria pastor. Eu comecei trabalhando, eu já falei isso aqui, no som, lá na igreja dos meus pais, enrolando o cabo. Não era nem mexendo na mesa, era enrolando o cabo. Eu ficava o culto inteiro num espaço que tinha do lado do altar. Lá a igreja grande, né? E tinha um altar, aí do lado do altar tinha uma entradinha assim, no espaço onde ficava a bateria, e pra cá ficava a sala onde guardava os microfones, os cabos, guardavam tudo. Eu ficava ali do lado da bateria, e se tivesse algum problema, o rapaz da mesa de som ia me falar, eu ia ajeitar um retorno, ia trocar um microfone, no final enrolava cabo, chegava mais cedo para montar os microfones. Foi assim que eu comecei trabalhando. E eu já tocava violão, eu não comecei no Ministério de Louvor. E eu nunca imaginei que um dia poderia ser ministro de louvor, pastor, líder de juventude. Mas quando a gente se coloca à disposição de Deus, Ele nos leva a lugares altos. Ele nos faz alcançar coisas que a gente jamais imaginou para a nossa vida. E isso não é só para mim, isso é para você também. Podem ter pastoras sentadas aqui. Evangelistas, ministros sentados aqui, e você ainda não é, porque você está limitando aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia, Jesus. Não limite. Só abra a sua boca e diga: eis-me aqui. Aleluia. Isaías 6, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E quando os serafins voavam lá e falavam: a quem enviaremos? O que Isaías fala? Eis-me aqui. Aleluia. E olha o ministério de Isaías. Isaías viu a necessidade e disse: eis-me aqui. Reconheceu as suas falhas. Ele disse o quê? Ai de mim, que tenho lábios impuros e vivo no meio de povo de puros lábios. Aí a palavra vai dizer que o serafim pega uma brasa do altar e toca nos lábios dele. Isso representa o que? Deus perdoando, purificando, preparando. Aleluia. Talvez você olhe para você e fale: eu sou cheio de pecados, cheio de falhas. Mas se você abrir a sua boca e falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Ele muda a sua vida. Glória a Deus. Ele muda a Aleluia, sua Senhor. história. Ele te transforma, Ele te restaura. Aleluia. Basta você querer. Simples. Não permita com que o medo te pare. Josué teve medo. Ele viu tudo aquilo que Moisés passou.
as desconfianças, as perseguições, as tramas por trás. E quando Moisés morre e Josué assume, ele teve medo. E o que Deus falou para Josué? Não temas. Apenas seja o quê? Forte e corajoso. Porque eu sou contigo. E olha o que Deus fez através da vida de Josué. Olha a derrota de Jericó, queridos. Quem naquela época poderia imaginar que um povo, sem levantar uma arma, derrotaria uma cidade como Jericó, com aquelas muralhas fortificadas? Através da liderança de Josué. Isso pode ser na sua vida também. Você só precisa confiar. Você só precisa crer. Nós precisamos entender que não é na nossa força, é pelo poder de Deus. Só que às vezes a gente fica vendo, às vezes Deus nos direciona para algo, às vezes Deus nos pede algo, e a gente fica achando que é com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente tem. Só que é Deus que vai te dar os meios, é Ele que vai te dar o direcionamento, é Ele que vai te dar o caminho. É só olhar na Bíblia. Moisés não fez nada por ele mesmo, tudo foi um direcionamento de Deus. Deus moveu tudo, Deus preparou tudo. Foram 10 pragas. Você acha que Faraó não poderia ter matado o Moisés na primeira ida dele lá, na primeira vez que ele desafiou? Poderia ter mandado, ó, guarda, ó, enfia essa lança aí no peito dele, acabou. Deus não estava guardando ou não estava? Estava. E você acha que Deus não vai guardar a sua vida? Você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Deus não vai abrir portas para que você cumpra o propósito dele na sua vida? Talvez você olhe e fale, sou tão pequeno, cheguei agora, não sei nada, sou falho. E Davi era o menor da casa. Não foi nem lembrado pelo seu pai. O seu próprio pai esqueceu dele. E eu não acho nem que tenha esquecido. Eu acho que ele nem imaginava que Davi pudesse ser um escolhido para ser rei. Talvez ele não tenha nem esquecido. Ele só deve ter olhado e falado, não, Davi não. Esse aí não, então nem. Mas quando Samuel vira e fala, não tem mais nenhum, fala, tem aquele lá, o Davizinho. Não, o Davizinho igual da escola do Azaf. É igual o Davi, o menino da escola do Azaf. É o menorzinho da sala, Davi, o nome dele, pequenininho. Nem parece que tem 4 anos. Davi era assim, pequeno, estatura. Mas olha o poder de Deus que estava sobre a vida dele. Aleluia. Olha tudo aquilo que ele fez, né? Cuidando de um rebanho, né? Matou leão, urso. E a autoridade que Deus tinha dado para ele era tremenda. Todo um exército com medo de um homem. Um exército que era direcionado por Deus com medo de um homem. Ele vira para aquele bando de frouxo lá e fala, se vocês não vão, eu vou. Quem é esse incircunciso para falar contra o exército do Deus vivo? Aleluia. Glória a Deus. Davi era o menor da casa. Nem lembrado foi. Esquecido pelo seu pai. Desdenhado pelo seu pai. E ele fez história. Governou um povo. Levou muitas vitórias. Porque foi usado. Ele viu a situação, viu aqueles homens com medo e ele foi em frente. Ele sabia que ele podia confiar em Deus. E não era porque ele foi ungido rei que ele fez aquilo, não. Era porque ele confiou em Deus, porque ele foi lá, o quê? Debaixo da autoridade do Senhor. Pegou 5 pedrinhas, usou uma, arrancou a cabeça daquele gigante e saiu vitorioso. Aleluia. Tenha ousadia. Ousadia para fazer aquilo que muitos não têm para fazer. Aleluia. Dê o primeiro passo, porque Deus vai direcionar os próximos. Apenas diga, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero cumprir os teus propósitos. Os problemas, eles vão vir. E muitas vezes, cumprir os propósitos de Deus para nossas vidas nos pedem alguns sacrifícios. E nós precisamos estar dispostos a sacrificar, porque vale a pena. Você acha que foi fácil para Moisés? Ele teve que abrir mão da sua família. Ele tinha filhos, ele tinha uma esposa, para voltar para o Egito. Você acha que ele foi para o Egito e foi rapidinho?
ali 2 dias e acabou. Sabe, foi uma luta até ele poder voltar, reencontrar sua família. Muitas vezes nós temos que abrir mão de coisas, situações. E abrir mão, às vezes, não é nem de... Às vezes são de atitudes que nos impedem de cumprir o propósito. Situações que talvez Deus tenha falado no seu coração para você abrir mão e você não tenha aberto. São sacrifícios que a gente precisa fazer, mas entender que os sacrifícios valem a pena. Com Deus vale a pena. Aleluia. Abrir mão de práticas que te levam para longe da presença de Deus. Abrir mão de companhias que te afastam da presença de Deus. Abrir mão de lugares que só te levam para longe da presença de Deus. Amém, Jesus. Vale a pena. Ah, mas eu não consigo, pastor. Deus te dá forças. Aleluia. Depende de você dar o primeiro passo e falar: Senhor, eis-me aqui. Ele vai te fortalecer. Abrir mão daquilo que te prende. Abrir mão daquilo que você acha que é o teu porto seguro. Eu falei aqui ontem: não vive o sobrenatural quem está na zona de conforto. Precisa sair da zona de conforto para viver o sobrenatural. Lembra de Bartimeu? Ele era cego, mendigo, vivia à margem da sociedade, mas quando ele ouve falar que Jesus estava passando, ele começa a clamar e fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. E eu vou falar uma coisa: nada que está na Bíblia está por acaso. Tudo que Deus colocou ali, todas as palavras que Deus permitiu que estivessem aqui, é com propósito. E tem uma parte dessa passagem de Bartimeu que mexe muito comigo, que é quando fala que quando Jesus manda chamá-lo, o que vai falar? Que ele lança fora a sua capa e vai ao encontro de Jesus. A capa era tudo que ele tinha. Era o porto seguro dele. Era o que aquecia ele à noite, que protegia ele da areia que vinha do deserto. Mas quando Jesus chama, ele entendeu que tudo que ele precisava era Jesus. Glória a Deus. E Aleluia. às vezes a gente não está disposto a abrir mão de coisas que a gente acha que é o nosso porto seguro, de pessoas, de lugares, de atitudes que a gente acha que nos levam para uma zona de conforto. E a gente não está disposto a abrir mão para viver o que Deus tem para a nossa vida. Bartimeu era cego de nascença e ele abre mão de tudo que ele tinha para viver Jesus. Aleluia, Jesus. E a palavra vai dizer que ele segue Jesus. Ele poderia seguir a vida dele, poderia ir e voltar para a cidade, trabalhar, construir a vida dele, mas a palavra vai dizer que ele segue Jesus, porque ele entendeu que tudo que ele precisava era Jesus. Glória a Deus. E a gente não consegue entender isso. Nós temos tudo, nós temos uma família, nós temos uma casa, e às vezes a gente não consegue enxergar que é Deus nos sustentando, que tudo que a gente precisa é Ele, que tudo que a gente necessita na nossa vida é Jesus. Você não precisa do seu trabalho, querido, Ele te sustenta. Não estou falando para você largar a mão do seu trabalho, não, mas muitas vezes nós depositamos toda a nossa esperança no nosso trabalho. Sabe, a gente fica apegado àquilo e às vezes a gente abre mão de Jesus por conta de qualquer coisa, porque a gente acha que é o nosso porto seguro. Mas Deus é que direciona a nossa vida, é Ele que cuida de nós. Aleluia, Jesus. Ele é o nosso porto seguro. Glória a Deus. É nele que nós temos esperança, é nele que nós encontramos a paz, é nele que nós encontramos Glória a sustento. Deus. Se não fosse a misericórdia dele sobre nossas vidas, nós não estaríamos vivos hoje. Aleluia. É necessário entender e reconhecer isso. Aquela mulher no fluxo de sangue, olha o quanto ela se expôs para tocar na veste de Jesus, porque ela sabia que dele saía poder. Ela não era para estar ali. A mulher, quando estava com fluxo, nos seus dias, ela tinha que ficar afastada de todos, da sociedade, ela poderia ser presa. Mas ela não se preocupou com os homens, ela não se preocupou com nada, ela se preocupou com Jesus, em tocar em Jesus. Ela falou: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Que fé é essa?
Uma mulher que, debilitada, eram 12 anos. Foram 12 anos de sangramento. Imagina o estado físico e emocional daquela mulher. Imagina como aquela mulher se encontrava. A fraqueza que ela deveria ter no seu corpo. E ainda assim ela enfrentou uma multidão. Ela enfrentou as leis da época para tocar em Jesus. E a gente não está disposto, às vezes, a abrir mão de um shopping, de um passeio, para estar na presença de Deus. Às vezes a gente prioriza tantas coisas e para estar em tantos lugares e não na presença de Deus. A gente coloca outras coisas à frente de Deus. E depois a gente não entende por que não vivemos milagres, por que algumas coisas se complicam na nossa vida. Aquela mulher viveu um milagre, ela foi curada. Ela viu a oportunidade e enfrentou a multidão para tocar Jesus, mas ela viveu um milagre porque ela entendeu que era necessário passar por tudo aquilo que poderia impedir ela para tocar em Jesus. O que é que nos impede? A nossa preguiça? As muitas vozes, a multidão? Porque Bartimeu, como eu falei aqui, quando ele começa a clamar a Jesus, mandam ele calar a boca. Fala, fica quieto, tá doido? Quem é você para ficar chamando o mestre? E sabe o que é interessante na história de Bartimeu? O interessante é que ele era cego e ele via muito mais do que muitas pessoas ali. Porque ele não chama Jesus pelo nome. Ele não chama só Jesus, ô Jesus. O que ele fala? Jesus, filho de Davi. Porque havia uma promessa que da linhagem de Davi viria o Messias, o Salvador. Ele, mesmo sem enxergar, ele sabia que aquele era o Cristo, que aquele era o Messias. E ele falou, eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és o Cristo, tem misericórdia de mim. Muitos daquela multidão ali estavam ali só por bênçãos, por milagres. Ele estava ali muito mais do que aquilo. Se Jesus me curar, amém, mas eu quero o Senhor. Eu quero Jesus. Aleluia, Jesus. Qual tem sido a sua busca? O que você tem que buscar? Deus tem um propósito na sua vida. Não permita com que as dificuldades te parem. Não permita com que as multidões te parem. Não permita com que as más conversações te contaminem e te parem. As pessoas podem estar virando para você e falando, desista. Não vale a pena. Está indo para lá para quê? Está indo para a igreja para quê? Vai ficar aí fazendo o quê? Não desista, porque Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia, Jesus. Talvez hoje você olhe para você e não veja condições, mas Deus faz a condição surgir. Só depende de você dar o primeiro passo. Só depende de você falar, Senhor, eis-me aqui. A gente tem perdido a oportunidade de viver o milagre porque nós temos permitido com que situações nos impeçam de alcançar Jesus. Porque nós temos permitido com que adversidades nos impeçam, com que pessoas nos impeçam, não permitam. Só você pode impedir o agir de Deus na sua vida. Não permita que viva o propósito que Ele tem na sua vida. Viva aquilo que Ele tem preparado para você. Viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos com sua cabeça. Deixa eu fazer uma oração.
agir de Deus sobre a sua vida. Os problemas eles não podem impedir o agir de Deus sobre você. Só você pode impedir isso. Eu quero que você reflita nessa noite. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou na sua mão? O que você tem feito com o chamado que Deus colocou no seu coração? Você tem vivido os propósitos de Deus na sua vida? Ou você tem vivido os seus próprios propósitos? Assim como Moisés que passou por tanta coisa, mas tudo aquilo que ele viveu não direcionou o propósito de Deus na vida dele. Assim também é na nossa vida. Os problemas vão nos direcionar. Confie em Deus, creia em Deus. Eu não vou lutar. Já é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. Mesmo assim, tantas aflições eu tento enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro de onde eu sou. Ele não abriu mão do propósito que ele colocou na sua vida. Ele não abriu mão dos sonhos que ele colocou no seu coração. Você que tem aberto mão daquilo que ele tem para você. Você que tem permitido que outras coisas tomem o lugar de Cristo na sua vida. Que nessa noite você possa sair daqui entendendo que é necessário sacrificar por amor a Ele. Que é necessário abrir mão de algumas vontades, alguns lugares, algumas companhias, para viver
hoje fortalecido. Oh, Senhor, nós colocamos, Senhor, a vida de cada irmão nas tuas mãos. Crendo no teu propósito, crendo no teu chamado, crendo que aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um aqui é muito maior e muito melhor do que podemos imaginar. Só que, Senhor, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes o mundo nos atrai, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que o Senhor é poderoso para mudar a nossa mente, mudar a nossa história. Eu quero te pedir para que o Senhor venha visitando cada coração, cada mente aqui nessa noite, fortalecendo, renovando, restaurando. Que venhamos sair daqui nessa noite, Pai, fortalecidos. Que venhamos sair daqui nessa noite, Pai, cheios da tua presença, transbordando de ti, Pai. Dispostos a cumprir os teus propósitos, dispostos a cumprir o teu chamado, dispostos a abrir mão do que for necessário para viver aquilo que o Senhor tem na nossa vida, e entendendo que tudo aquilo que vivemos é o Senhor nos impulsionando para cumprir o teu chamado em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelas tuas misericórdias. Fortaleça-nos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Há muito. Não há mais tempo. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anunciar. Eu fui escolhido. No reino da amor, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Estamos seus mãos no carro. Vamos orar por esse pedido. Obrigado, Jesus, por essa noite. Nós queremos colocar esses pedidos em tuas mãos, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é um Deus justo e fiel, um Deus que não nos deixa desamparados, um Deus que cuida de nós. E a tua palavra vai dizer que o Senhor sonda, Pai, nos nossos corações. Pai, eu te peço para que o Senhor venha sondando, Pai, esses pedidos, cada vida aqui representada, Jesus, cada desejo aqui colocado, Senhor, de restauração, de uma porta aberta, talvez de um processo de justiça, de uma cura, de um renovo. Que o Senhor venha fazer milagres, Pai, e que em breve essas pessoas possam estar aqui na frente dando um testemunho de vitória, de transformação, para fortalecer ainda mais a nossa fé. Obrigado, Pai, pelo milagre que o Senhor vai fazer na vida de cada um aqui. Obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Continua nos guardando, cuidando de nós, nos livrando de todo mal. Que venhamos voltar para nossa casa em paz. Que nenhum mal venha nos alcançar, Senhor. Proporciona uma semana abençoada para cada um de nós. Uma semana de vitórias, de bênçãos, Pai, de novidades. Abençoa nossa vida em nome de Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida inteira. Boa noite. Amém. Evangelho anunciar.
Meus irmãos, hoje tem cantina, hein? Macarrão com molho de linguiça e o refrigerante. R$6? R$6, olha aí, ó. Olha que bênção.